Olá, seja bem-vindo a mais uma aula nossa, aula de missão urbana. O tema de hoje é como enfrentar a questão da decadência moral, do secularismo numa cidade, uma cidade que está à beira do juízo, da condenação de Deus. Como enfrentar essa questão dessa cidade, né? E isso é um grande desafio para nós. E, obviamente, o texto que eu gostaria de usar para a gente poder trabalhar isso é um texto bem conhecido da Bíblia Sagrada, e você pode ler esse texto de Gênesis 19 por diversas perspectivas. Você pode lê-lo na perspectiva da família, ele tem muito a ver com a família. Você pode ler também na perspectiva da secularização, né? E você pode ler na perspectiva da cidade também. Eu estou querendo juntar esses dois temas, secularização, cidade, esses três temas aí, família, e colocar tudo junto aqui para a gente ver como é que a igreja pode lidar e deve lidar com a questão da cidade. O que acontece com a cidade quando a cidade entra num processo de afastamento de Deus, uma realidade muito comum nas nossas cidades, especialmente nas grandes cidades, marcadas por luxúria, por poder, por dinheiro, por status e essas coisas todas. Como é que a gente pode lidar com isso? Quando você lê a Bíblia em Gênesis capítulo 19, é curioso que você vai entrar em Gênesis 19 várias vezes a questão da cidade aparecendo aqui, né? Você vai ver a palavra cidade aparecer só em Gênesis 19, eu estou com a Bíblia aberta aqui, ela aparece 12 vezes em 19 versículos. Só para você ter uma ideia de como a cidade está ali no centro da questão, né? E isso faz a gente voltar para aquelas perguntas iniciais, como é que Deus vê a minha cidade, né? Como é que, se nós pudéssemos entender como é que é a perspectiva de Deus para a minha cidade local, né? Como é que eu vejo a cidade, né? Como é que, enquanto igreja, enquanto comunidade, como é que nós vemos a cidade, né? Ah, a gente pudesse também perguntar como é que a cidade também nos vê, né? Então, como é que a cidade julga a igreja? Como é que ela, na avaliação que ela faz da nossa igreja local, como é que ela, que tipo de avaliação ela faz? Então, nós precisamos aqui entender algumas coisas sobre cidade que a gente vem trabalhando. Se você está estudando aí a matéria Missão Urbana comigo, você vai ver que eu insisto na leitura do Líntico. Aliás, a leitura do Líntico, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, é uma leitura muito apropriada para quem está querendo penetrar na questão da missão urbana, porque o Líntico, um pastor presbiteriano, ele faz uma questão muito interessante. Ele tenta pegar a teologia e aplicar as questões práticas que ele próprio experimentou enquanto desafio para alcançar a cidade de Chicago, onde ele trabalhava com guetos e comunidades periféricas e tudo, né? Então, para ele, a cidade é um lugar de contínua batalha entre luz e trevas. Por isso é a cidade de Deus e a cidade de Satanás, né? Cada ação que você vê, ela tem uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Cada conflito da cidade, ela tem uma manifestação, ao mesmo tempo, da graça de Deus e do juízo e da condenação do próprio diabo sobre a cidade, né? E, então, por isso as cidades, as estruturas políticas, elas se tornam, como o Líntico fala, de habitação do mal pessoal, mas do mal sistêmico também. Pouco se fala, por exemplo, nós falamos muito de pecados individuais, mas pouco se fala, por exemplo, de pecados de sistemas, pecados econômicos, pecados políticos, né? Então, o pecado tem uma dimensão corporativa que a gente também precisa entender. E aí a gente pode tentar, dessa forma, perceber como é que Deus vê a cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, na visão de Lincoln, a cidade é objeto do amor de Deus. É pela cidade que nós devemos orar, tanto em Jeremias 29 aos babilônios, quanto em Salmo 122 aos judeus. É a cidade, a gente precisa também, Paulo fala lá em 1 Timóteo, para a gente poder orar pela cidade, né? Por todos que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e piedade, né? Com toda piedade e respeito. Então, quando você vai para a Bíblia, você vê o cuidado de Deus nessa questão da cidade. O lema que eu adoto para a minha matéria de missão urbana é aquele lema de Atos capítulo 8, versículo 8, quando Filipe desce de Jerusalém por causa da perseguição, e ali ele vai para Samaria. E dessa forma, a perseguição se torna um agente
missionário eficaz para tirar a igreja da sua zona de conforto e cumprir o propósito de Deus, que é a grande comissão de ir Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. O povo de Deus não tinha saído de Jerusalém, né? Estava ali na Judéia ainda, e agora precisava ir atravessar a fronteira e ir para Samaria, né? E ali Filipe chega e a Bíblia diz que ele começa a pregar o evangelho e as pessoas eram libertas de espíritos malignos e havia muita cura. E o texto lá registra de uma forma fantástica, em Atos 8:8, o seguinte: e houve grande alegria naquela cidade. O que é que trouxe a alegria para a cidade? É a presença da igreja, a presença daquele homem de Deus, pregando o evangelho, pregando as boas novas e trazendo ao mesmo tempo libertação ao sofrimento daquelas pessoas que estavam cativas. Então, como é que Deus vê a nossa cidade, né? A cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade que a gente pode, por exemplo, fazer uma análise muito interessante. A história nos mostra que Lutero faz uma afirmação curiosa sobre esse texto específico, dizendo que ele não conseguia ler esse texto de Gênesis 19 sem ser tomado por uma profunda comoção, sem ter muita tristeza no coração ao ver a realidade, a condição daquela cidade. E é isso que nós vamos encontrar aqui, na medida que estudamos também. O mesmo sentimento Paulo teve quando ele esteve visitando a cidade de Atenas. E ali ele também, a Bíblia diz que o espírito dele se revoltava face à idolatria dominante da cidade. Aquele sentimento de Paulo, né? Então Lutero e Paulo possuem sentimentos iguais por cidades diferentes, né? Lutero ao layos textos sobre Sodoma e Paulo por perceber a realidade de Atenas. Então nós vemos aí que essa cidade de Sodoma aqui é uma cidade que está sob juízo. E ela tem duas características curiosas que a Bíblia relata. São contrastantes essas duas características, porque em Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz aí: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa é a realidade. Era uma cidade marcada por agredir a glória de Deus, por pecar. O pecado é uma agressão à santidade de Deus. E esses homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, a agressão deles, o pecado deles era um pecado que feria a glória de Deus, mexia com a santidade do Senhor. Então, uma primeira descrição que você pode encontrar aqui é essa descrição da cidade. Mas há uma outra descrição também, e essa aparece em Gênesis capítulo 13, versículo 10, que diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a torre do Egito, como quem vai para Zoar. A comparação na Bíblia diz, era como Éden, é como o jardim do Senhor, era um lugar lindo. Então você tem aqui duas dimensões curiosas, né? Você tem a dimensão de uma cidade que tem uma beleza estonteante, uma cultura, uma terra de cultura, uma terra de produtividade, uma terra fantástica, mas você tem também uma cidade que se opõe a Deus. Parece-nos que essa dinâmica da cidade é a dinâmica que Lincoln percebe no livro dele, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, e a dinâmica que a gente percebe na cidade da gente também. Quanta coisa boa há na nossa cidade e quanta coisa ruim há na nossa cidade, né? E essas coisas precisam ser consideradas quando a gente analisa isso aí. Mas o que levou Sodoma à ruína? Eu queria levantar alguns pontos que biblicamente nós podemos perceber aqui quando nós estudamos Gênesis 19. Primeira coisa que me chama a atenção e que levou Sodoma e Gomorra à destruição é o que está descrito aqui em Gênesis 19, versículo 4. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a cidade, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. O que nós temos aqui, meus queridos irmãos, é uma geração de pecadores cuja ação não se restringe aos adultos, mas ela vai sendo transmitida de geração para geração. Os pecados familiares, pecados culturais, eles
eles assumem uma proporção muito séria, muito grave. E aqui nesse caso o texto diz que reuniu-se os homens da cidade, tanto os velhos como os moços. Não era apenas uma questão, uma atitude dos velhos, nem uma atitude dos moços. É fácil você, por exemplo, entender que moços inconsequentes cometam atrocidades. Muitas vezes a gente vê aí coisas horríveis acontecendo com adolescentes que abusam, abuso sexual, né? Às vezes até estupro coletivo, porque eles são tomados por um senso de gangue, né? De grupo, de pertencimento, e eles podem fazer loucuras, né? E ter atos inconsequentes. Alguns anos atrás, em Brasília, nós tivemos um caso famoso que tomou uma proporção internacional do Índio Galdino, que era um mendigo na cidade, e ele ficava ali perto da torre, em Brasília, torre de televisão, e um dia 4 adolescentes, voltando a uma festa, sei lá, tinha bebido, eles voltaram, viram esse índio, e eles não sabiam que era um índio, né? Eles viram o mendigo e resolveram fazer uma coisa louca, né? Absolutamente, absurdamente demoníaca. Eles jogaram álcool daquele homem e jogaram fogo nele. Ele morreu, queimado vivo. No outro dia, esse negócio começou a ser debatido e tudo, e descobriram que era um índio. E aí teve proporção internacional. E foram atrás, tentando descobrir os rapazes que tinham cometido essas atrocidades, e descobriram que todos eles eram de classe média alta em Brasília. E aí a imprensa cercou, né? A polícia pegou, eles foram levados, foram julgados, e um comentário do rapaz expressa, assim, de uma forma muito infeliz, o que estava na cabeça deles. Ele virou, quando os repórteres em cima, né, e tal, perguntando, por que você fez isso? Ele virou e disse, eu não sabia que era índio. Em outras palavras, se fosse mendigo, tudo ok, mas índio aí não pode mexer, né? Vocês estão percebendo o problema que a gente tem aí? Esses conceitos de desvalor, de perda de valores da vida, né? Esses conceitos de sexualidade, essas coisas se aprendem no ambiente familiar, na cultura da cidade, na escola, nas conversas. E eu fico me perguntando hoje, por exemplo, quais são os modelos que os nossos filhos estão seguindo? Quais são os influencers dos nossos filhos? Eles estão assistindo, eles estão ouvindo pessoas. Quem é que eles andam ouvindo? Quem é que eles andam lendo, né? Quais são os vloggers e blogs que eles estão ouvindo? Quem eles seguem no Instagram? O Facebook já não é para adolescente mais, já é para velho, né? Mas quem é que eles estão seguindo aí nesses programas novos? Que futuro nós estamos reservando para os nossos filhos? O que eles estão aprendendo na cultura da cidade na qual eles estão presentes? Quem é que está sendo admirado? Quais valores estão sendo questionados? O que está acontecendo com a cosmovisão cristã dessa coisa toda da escola, do academicismo, né? do mundo secular? Quais são as coisas? Então, a primeira coisa que eu percebo aqui é que em Sodoma e Gomorra não era uma questão apenas dos velhos ou dos novos. Era uma questão de tanto os velhos como os novos. Ou seja, essa questão da malignidade, da cultura do mal, ela era transmitida normalmente de uma geração para outra, né? Assim como a questão da corrupção no Brasil, ela tem sido transmitida de uma geração para outra. Então, nós precisamos considerar isso. Segunda coisa que a gente precisa observar é que faltava uma ética básica para a vida, né? A gente chama essa ética básica de ethos no grego, né? É a formulação da cultura, o que se crê, né? Faltava esse ethos básico para a vida. Toda cultura possui um ethos, né? Mesmo a cultura mais sanguinolenta, mais violenta, ela tem o ethos dela, né? Pode ser que esse ethos não seja um ethos judaico-cristão, mas ele pode ser pode ser uma ética secularizada, né? Mas todos nós temos ética. Existem coisas com as quais nós não concordamos. E existem coisas com as quais a gente concorda, né? A questão para nós hoje, muito sério, é que no relativismo moral, no pluralismo, no subjetivismo que nós temos lidado hoje na nossa geração, parece-me que os valores
judaico-cristãos têm se perdido nisso tudo aí, né? E uma outra ética está sendo construída nisso aí. Mas que ética é essa? A ética do secularismo, a ética do relativismo, né? A ética do sexo livre, a ética de que não existe absoluto, que a Bíblia é relativa, mas é uma ética que está sendo construída. Se você vai para a cadeia, os presos têm uma ética. Se você vai para uma cultura animista, eles possuem uma ética. Essa ética pode ser uma ética agressiva a Deus, mas faltava aqui na geração de Sodoma e Gomorra um ethos divino, né? Era um ethos humano, uma ética terrível, e isso levava as pessoas a essa ética sexual permissiva e abusiva que nós temos aqui. Alguns anos atrás, Peter Gomes, que é era capelão-chefe da Harvard Divinity School, né? Lá em Boston, eu era pastor ali numa igreja vizinha ali. Ele escreveu um livro chamado The Good Book. E nesse livro, The Good Book, ele dizia que o problema de Sodoma e Gomorra não era o problema da sexualidade, da homossexualidade, mas era o problema do maltratamento com os pobres. E ele citava um texto, eu vou voltar a esse texto, de Ezequiel capítulo 16, que é muito interessante, né? Não deixa de ter o seu lugar, mas ele dizia isso para se justificar, porque na verdade ele era um homossexual assumido, apesar de ser capelão, ele era um homossexual assumido, né? Então, mas o termo aqui, que diz assim, traga esses homens para fora para que abusemos dele, né? O que aparece aqui no hebraico, abusemos, é iad, que é literalmente a ideia de conhecer, e é conhecer com intimidade sexual, tá? Então não tem como exegeticamente você negar o fato de que faltava ali uma ética sexual padrão. E a gente fica assim com medo de julgar Ló, mas Ló tem uma reação estranha, porque ele pega as filhas e diz assim, não, pega aqui as minhas filhas e façam com as minhas filhas o que vocês quiserem, né? Elas são virgens, vocês podem fazer delas o que vocês quiserem. E a gente diz, cara, qual país, sã consciência, entregaria a filha para os caras que estão bêbados lá fora, querendo fazer arruaça, querendo ter sexo, estupro coletivo, né? Bem, nós não sabemos se Ló fez isso para salvar a pele dos seus convidados, mas o que mais faz sentido para mim, quando eu leio esse texto aqui, é que, na verdade, ele fez isso porque ele sabia que eles jamais, aqueles homens ali, abusivos, né, que tinham essa ética horrível na questão da homossexualidade, eles jamais fariam isso com a filha de um habitante local, né? E Ló sabia o que era, que eles pensavam, como é que era o pensamento deles. E ao entregar a filha deles, na verdade, era uma forma de desviar a atenção deles e o foco deles dos homens que eles queriam estuprar, né? Então, isso é um comentário para a gente poder considerar, né? Então, quando você vai para Sodoma, você começa a perceber isso aí, né? Uma outra coisa muito interessante é que faltava para Sodoma e Gomorra uma agenda espiritual, um princípio espiritual. Isso é muito claro. Eu entendo, eu imagino, como todas as civilizações antigas, que eles tinham também os seus deuses. Não é muito incomum, não é muito difícil você pensar nisso, né? Mesmo cidades pagãs como Corinto, né? Com a sexualidade horrível, tinha os seus deuses. Roma tinha os seus deuses e era depravado sexualmente, né? Mas uma coisa me chama a atenção aqui nesse texto, é que em Gênesis 19, né, Ló ouve dos anjos que o visitam a palavra de que eles deveriam sair, porque Deus iria destruir a cidade. E o que Ló faz? As filhas dele estavam compromissadas com 2 rapazes da cidade. E ele senta com a família e com os genros e falam para eles o seguinte, nós precisamos sair da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Aí eles perguntaram, de onde vem essa história? Não, 2 anjos me contaram isso aqui, Deus mandou dizer isso aqui. E os filhos, os genros de Ló, a Bíblia diz que eles achavam que Ló estava gracejando. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Está aí no versículo 14, né? Essa ideia aqui é muito interessante, meus queridos. Por quê? Porque aqueles moços, por causa do secularismo, eles jamais poderiam imaginar que um Deus
tivessem uma preocupação com a história que eles viviam. E isso aqui, para mim, é o melhor exemplo de secularismo que eu encontro. É quando você acha que Deus não interfere na ordem natural das coisas, nos eventos naturais da coisa, no dia a dia, no cotidiano. Você pode até crer num Deus que existe, que está lá, né? Mas você não crê num Deus que interage com a história. Você não crê, não percebe um Deus que está presente na história. Isso até para nós, como cristãos, é um alerta. É muito fácil a gente orar e até mesmo admitir essas realidades, mas no dia a dia, na dinâmica da gente, a gente seria incapaz de perceber que esse Deus é um Deus que se move na história, age na história, tem a ver com história e julga história, né? O que nós temos aqui é os moços achando que Jó está fazendo uma brincadeira de mau gosto, né? E eles não vão, porque acham que Ló pirou a cabeça dele, Ló está fora de si, Ló está dizendo coisas absurdas. Esse negócio aqui é gozação, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Isso, meus queridos, para mim é um negócio interessante, porque quando uma sociedade se torna secularizada, ela não consegue mais entender que Deus ocupa espaço na agenda deles, nos discursos dele, na dinâmica da vida. E nós, como pessoas que amamos a Deus, jamais podemos deixar de perceber que o nosso Deus, ele é um Deus da história. A história de Deus na história dos homens. As coisas espirituais, né, estão conectadas a esse mundo, digamos, material, aparentemente material, né? Nós somos pessoas espirituais vivendo nesse mundo aqui, e essa espiritualidade ela é tangenciada pelo mover de Deus, mas a cidade de Sodoma e Gomorra não consegue entender isso aí. E por isso o pecado assume dimensão corporativa. Todo mundo está no mesmo barco, jovens e velhos. Todo mundo pensa da mesma forma. Essa cultura vai sendo assimilada pela geração nova, né? E assim como nós temos no Brasil a corrupção como um pecado corporativo, que já vem desde o Brasil Império, né? E que parece que até mesmo os poderes todos conspiram contra a questão da ética, da justiça, da verdade. E vejo o STF, o que faz no Brasil, os julgamentos que faz, os casuísmos jurídicos que se cria, né? As jurisprudências que se estabelecem, a revelia da lei, por interpretações que cada um julga. Por quê? Porque tem que justificar o corrupto, né? E isso é muito comum no Brasil, infelizmente, né? O Brasil de hoje é o Brasil de ontem também, e será o Brasil de amanhã, lamentavelmente, porque o pecado já não é um pecado, uma coisa individual, ela é corporativa, né? E isso vai sendo um problema. Bem, eu falei para vocês que Peter Gomes cita o texto de Ezequiel 16, falando sobre o pecado de Sodoma. Ele diz que esse era o pecado de Sodoma, porque aparece aqui em Ezequiel capítulo 16, quando está descrevendo a infidelidade de Jerusalém, ele compara com Sodoma, dizendo o seguinte: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma. Sodoma, tua irmã. Ele diz que Jerusalém e Sodoma eram irmãs, porque estavam agindo do mesmo jeito. Quais eram os pecados de Sodoma? Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. É interessante isso aqui. O pecado de Sodoma e Gomorra, dessa cidade, é um pecado que ele é condenado por Deus, e é curioso porque quando você lê Gênesis 19, você não vê nenhum juízo sendo estabelecido nessa direção. Em Gênesis 19 parece que o pecado é a sodomia, o homossexualismo, né? E é verdade, porque lá está bem presente, mas aqui em Ezequiel 16, Deus vai falar de outras dimensões pecaminosas que não foram citadas em Gênesis 19. Qual essa? Era uma cidade próspera, fartura de pão, soberba, mas uma cidade que nunca amparou o pobre e o necessitado. Era uma cidade despreocupada com as questões sociais. Era uma cidade que perdeu a referência, não apenas da sexualidade, mas perdeu também a referência do valor humano, né? Porque o desprezo pelo pobre
é alguma coisa terrível. Ele desvaloriza o ser humano enquanto humanidade criada por Deus, né? Então Sodoma vai desvalorizar o ser humano enquanto ser humano, vai desvalorizar a santidade da família, é o que a gente percebe ali, negócio complicado, né? E a sacralidade da sexualidade, né? Sodoma oprime sistematicamente os pobres, ela é injusta contra os que não têm poder. E isso é denunciado pelo profeta Ezequiel muitos anos depois, né? Outra coisa que você percebe em Sodoma também, que traz juízo de Deus sobre ela, é que aquela cidade ela tem uma experiência cotidiana da violência. Isso. O que significa? Essa coisa de abusar de alguém, parecia que era um negócio meio que natural, né? Não era um evento isolado, né? Os homens, quando viram uma pessoa estrangeira dentro da cidade, eles foram na direção dele e pediram a Ló: traz esses homens para fora para que abusemos dele. Ló rejeita. E aí eles ficam indignados com Ló, por quê? Porque o que Ló faz agride eles. O que Ló faz não faz sentido para eles. Naquela ética depravada que eles têm, né? O que Ló faz parece não fazer nenhum sentido na visão que eles têm, na cultura que eles têm, né? E eles dizem o seguinte, eles porém disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Parece que os homens de Sodoma já estão meio que irritados com a atitude de Ló. Porque Ló andava, talvez, questionando alguns comportamentos, e como ele via a coisa com uma perspectiva diferente, né? Ele via aquele tipo de comportamento e ele questionava isso aí. E parece que os homens já estavam irritados com isso. Você vai encontrar uma referência a Ló lá no Novo Testamento, quando a Bíblia afirma que o justo Ló, ele se afligia por causa da perversidade dos homens de Sodoma. Chama Ló de justo. Eu acho muito interessante isso. Daí a razão pela qual o fato dele ter entregue as filhas não me parece ter sido uma coisa assim do tipo que ele estava desconsiderando as filhas dele, mas muito mais uma estratégia dele para ganhar tempo. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra, a violência foi tomando forma, essa violência sexual, nesse caso aqui, né? Ela é muito presente, é muito clara aqui no texto. A cidade, ela está contaminada nas suas fontes, né? E é o que a gente percebe. E isso vai gerar um aumento de promiscuidade, né? Porque a violência e a promiscuidade sempre andam muito juntos. Você não apenas tem uma cidade violenta, mas uma cidade promíscua. E o resultado dessa cidade foi uma autodestruição histórica, política e social. Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus, né? E Deus mandou fogo e destruiu aquelas cidades por causa da sua perversidade. Cidades são destruídas. Há algum tempo atrás, eu estava lendo um trabalho, eu não me lembro mais de qual autoria, mas achei fantástico esse trabalho, em que ele dizia que o homossexualismo é o último degrau da perversão de uma cultura. É muito sério esse texto, né? É o último degrau da perversão. E ele diz que Roma foi destruída por causa do homossexualismo, né? Roma foi perdendo a seriedade, os valores de uma forma tal, e quando chegaram nessa coisa de institucionalizar o homossexualismo, que era assim, meio que normativo em Roma, né? Os generais levavam os jovens escravos para ser escravos sexuais dele, porque eles não podiam levar as mulheres para a guerra, né? Então, assim, essa dimensão terrível trouxe uma destruição para Roma, e a pessoa percebia e dizia que, na verdade, isso era a consequência dessa depravação de Roma, que ele tinha levado à destruição de um império tão grande, tão gigantesco, tão poderoso quanto foi o Império Romano, tá? Pois bem, então, quando nós olhamos aqui o secularismo da cidade, né, o distanciamento ético da cidade, a perda da sacralidade da família, a perda da sacralidade da sexualidade, a perda do valor humano, né,
o outro serve para mim, para minha exploração sexual, para o meu prazer perverso e para minha crueldade. Tudo isso, meus queridos irmãos, leva exatamente a gente pensar na realidade das nossas igrejas, no contexto em que vivemos. Eu tenho ficado cada vez mais angustiado com o secularismo, né? Mesmo entre os cristãos, a dificuldade da gente de crer na intervenção de Deus na história, né? E como isso vai afetando, né? A gente sabe que a ética, ela é sempre montada em cima de uma cosmovisão. A ética é a cultura, é o que você vê na superfície. A cosmovisão é o que está por debaixo, né? Em geral, os homens se parecem com aquilo que eles creem. Então, quando você forma uma cosmovisão, esse pano de fundo, esse substrato da cultura, aquilo que está lá embaixo, nós vamos estudar um pouquinho mais isso aí em missão transcultural, né? Mas quando você perde, quando essa desestrutura, essa cosmovisão é mudada, e isso tem acontecido de forma muito rápida, né? Nós temos perdido a cosmovisão judaico-cristã e uma nova cosmovisão marxista, existencialista, tem tomado forma. E isso tem afetado a forma como a cidade interpreta os seus recursos, como o Estado interpreta os seus recursos, e mesmo como a igreja lida com essas questões todas. Então, um grande desafio que a gente tem aí para a cidade, porque nesse contexto de secularização, da perda das referências éticas, do aumento da promiscuidade, da violência, da perda da sacralidade da sexualidade e a perda do valor da família, isso tudo vai desembocar num ambiente muito complicado. E a gente precisa, enquanto cristãos, ter um olhar muito, muito comprometido, muito sério em relação a isso aí, tá? Que Deus te abençoe. E se você quiser compartilhar esse link aí com alguém, acho que vale a pena, de repente. Se você achou que isso foi bom, esse conteúdo pode ser multiplicado e abençoar outras vidas, é só mandar aí o link para as outras pessoas assistirem também. Eu creio que oficiais da sua igreja aí podem ser abençoados também com esse conteúdo. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz.